Sábado, 21 de junho de 2025, 8 horas da manhã. Eu estou aqui na beira do rio Xingu, ou do lago da hidrelétrica de Belo Monte, trabalhando na finalização do trabalho de arborização e jardinagem aqui do primeiro semestre. Tem um monte de capim que eu preciso combater, ou então tudo que a gente fez até aqui pode ser perdido de uma hora para outra. Mas a gente tem que fazer coisas locais e pensar no todo também. E hoje ontem eu estava vendo um vídeo do professor Paulo Giraldelli. Hoje eu fiquei muito triste com o artigo do Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo. Com uma crítica respeitosa que ele faz ao seu amigo Hélio Schwartzman, judeu, assim como eu. E eu achei interessante e achei que deveria comentar, apesar de aparentemente não ser o centro do tema do nosso canal, focado em meio ambiente, mas não deixa de ter suas conexões fundamentais. Sabe que o Hélio Schwartzman é meu amigo, já fez artigos falando de livro meu, sou muito grato. Mas hoje, às vezes eu discordo dele, ponho em vídeo, mas hoje a discordância minha me deixou triste. Porque eu não queria que ele discordasse e que eu discordasse dele neste ponto. Isso é que o que ele falou hoje, ele vai me perdoar de eu falar isso, né? Ele é judeu. Por isso que vocês vão ter que ouvir um pouco esse barulho incômodo ao fundo, em boa parte desse vídeo. Pois quando eu falo que eu sou judeu, é meio forçação de barra, né? Acho que a maior parte dos judeus diriam que eu não sou, né? Porque eu sou filho de pai judeu com mãe católica, eu sou um caju. Judeu sim, é filho de família milionária. Esse aí é um judeu sionista desgraçado, mau caráter. Se eu encontro esse cara na rua, eu dou muita porrada nele. Ele fala o tempo todo defendendo os povos indígenas, mas nunca falou nada, nenhuma palavra de simpatia em relação ao povo palestino. E quando fala, é para diminuir o sofrimento do povo palestino. E hoje ele cedeu né, a um argumento que é extremamente falacioso e que é utilizado por outro judeu. Olha, sem dúvida nenhuma é um tema pesado, carregado geopoliticamente, né, cheio de paixões. É engraçado porque sempre quando Israel está no meio, as paixões são enormes, né? Este sim, de direita e uma figura, inclusive, que está ficando meio gagá, meio chola, né? Enormes, né? Inclusive já, né, veio dizer que as pessoas educadas no Irã só quando saem de lá é que sabem da existência de Israel, que são educadas de maneira a não saber da existência de Israel como um Estado constituído, como se uma criança não pudesse apertar o Google e ver, né? Fala essas mentiras na TV, quer dizer, é um cara que tá ficando chola. Eu ouvi falar pela primeira vez do Pondé, acho que lá por 2018, meu pai assistia muito o Jornal da Cultura, eu assistia com ele, e eu vi aquele cara atacando as universidades de uma forma tão baixa, tão escrota. Mas eu voltei a prestar mais atenção nele quando eu comecei a seguir o canal do professor Paulo Giraldelli, em que ele me chamou a atenção de como o Pondé ataca a Greta, né? A vida dele é atacar a Greta, que é uma menina jovem, sonhadora, que quer lutar por um mundo melhor. E agora o Pondé está dando justificativa para o bombardeio israelense sobre o Irã.
né? Mas ele tem um argumento falacioso, responder, que é o argumento que Israel usa, né? O Irã está construindo uma bomba atômica. Então, é igual a coisa das armas químicas do Saddam Hussein, né? Aliás, a própria bomba atômica, o projeto Manhattan, foi feito com esse argumento, né? Que Hitler ia fazer, então a gente tem que fazer. Até hoje é justificada essa história, né? De se inventar a máquina do fim do mundo, porque afinal o outro ia inventar mesmo, então melhor que esteja nas nossas mãos. Então vamos atacá-lo. É? E o Hélio Schwartzman hoje cedeu a este argumento através de um viés. Não é a repetição, mas dá a entender. Do tipo assim, se, né, o Irã tivesse tido tempo para construir a bomba atômica, ele não teria sido atacado. É um argumento maluco, né? Argumento maluco. Israel está numa corrida armamentista louca, desesperada, financiada por uma série de indústrias que estão lucrando, e ao mesmo tempo o Netanyahu está completamente fora do controle, porque ele não tem mais volta. Olha que loucura. Israel ataca os palestinos, quer destruir até o último homem, e o Irã ataca porque o Irã estaria fazendo uma bomba atômica para destruir Israel. Por quê? Porque Israel tem feito coisas tão horríveis que fica imaginando que o mundo aceitaria, que todo mundo quer destruí-la. Então, por conta disso, faz outros ataques, porque já se sente odiado e, portanto, uma vez odiado, é vulnerável. E aí já ataca antes, né? Realmente é uma coisa insana. Claro que eu também não quero ver país nenhum com bomba atômica, né? Nenhum país a mais e se possível, nenhum país com bomba atômica. Mas é a hora, vale a pena, em vez de entrar numa conversa sobre desarmamento, sobre fazer um ataque a um país dessa magnitude, como é o Irã, poder arrastar o mundo pro Holocausto. E o Hélio Schwartzman sabe disso. Ele não pode mais voltar à condição de não ministro porque ele vai preso. Pois essa guerra é muito mais sobre um político corrupto que não quer ir preso do que sobre uma necessidade de uma estabilidade global. Então essa ideia de que Israel atacou o Irã por conta da bomba, e que se o Irã já tivesse a bomba, Israel não tivesse atacado. Então, resumindo, a ideia com a qual a ideia que me deixa triste é essa ideia de que Israel está fazendo uma guerra preventiva, atacou o Irã porque o Irã ia construir a bomba. Caramba, outro dia mesmo a gente já assistiu a esse mesmo argumento favorecendo o Putin invadir a Ucrânia, né? Olha, a OTAN está montando ogivas nucleares em torno da Rússia e quer chamar a Ucrânia para a OTAN, então eu tenho o direito de me defender atacando a Ucrânia antes. Presta atenção que eu vou explicar só uma vez. Países não têm amigos, países têm interesses. E se eu tivesse no lugar do Putin, eu teria atacado a Ucrânia da mesma forma. Que caramba! Argumento falacioso, mentiroso do Putin. Ele quer anexar aqueles territórios que são ricos. Ali tem minério. Mesma coisa aqui, né? O interesse do Ocidente
E do Oriente, no caso da Rússia, no Irã, é que ali é um berço de petróleo. Vocês estão vendo então como que o assunto se relaciona com a temática do meu canal? Eu falo que a construção da BR-319 é feita por interesses petroleiros, porque tem muito petróleo e gás ali ao longo daquela estrada. E o ataque ao Irã também são interesses petroleiros. Então, para conquistar aquele petróleo aqui na Amazônia, você precisa daquela BR pavimentada. Para conquistar o outro petróleo no Mediterrâneo, você precisa de uma Israel forte, sem nenhum outro povo ali no meio, para você poder ter o controle total e ainda detonar o Irã para poder cuidar, ter a porra toda, né? Ter acesso a todo o petróleo. E casou com o interesse de Israel de fazer guerra, de continuar. Fez o genocídio de Gaza, agora tem que continuar, não vai parar mais. Israel não vai parar mais. Claro, porque quanto mais ataque preventivo você faz, mais você se sente odiado. E aí você imagina que tem mais gente querendo te atacar, e de fato passa a ter mais gente mesmo querendo te atacar, porque as pessoas vão querer destruir Israel antes que Israel te destrua. Então é um negócio que leva a um ciclo de apocalíptico. Todo dia Israel vai atacar algum lugar. Enquanto Netanyahu estiver ali, é isto. E ele fomenta este ódio na população. Ele cria o ódio na população. Então, por que eu estou dizendo que é um argumento falacioso? Ele é evidentemente falacioso. Só pensar nele você, né? Mas a questão toda, para você entender mesmo que é falacioso, é ver o tempo. A revolução iraniana dos ayatolás, que derrubou o regime do Reza Pahlavi, que era uma ditadura horrorosa, que agora aparece na internet como sendo, nossa, um tempo de liberdade, que nada, era uma ditadura horrorosa, por isso que foi feita a revolução. Ah, eu não sabia dessa. Eu tô acostumado a ver essas fotos, né? Tá vendo? Ó, as gostosas lá do Irã, pré-revolução, tudo com a perna de fora. Nossa, que delícia, né? Então a gente fica achando, poxa, eu queria viver naquele Irã pré-revolução, né? Aí sai as gostosas, aí entra aquelas coisas, a mulher vestida de burca, parece um bujão de gás encapado, né? E a gente fica com uma certa nostalgia, achando que era a coisa mais linda. Mas tem razão, não é porque tem perna de fora, ó, ditadura militar no Brasil, o que mais tinha era perna de fora ali, né? Significa que era bom, não? É que no meio da revolução, uma parte religiosa tomou o poder e instaurou a ditadura teocrática dos ayatolás, mas né? Calma lá, tem aí desde 79 da revolução, a revolução que fez essa teocracia no Irã, se diz que eles estão desenvolvendo um programa nuclear. Logo depois de 79 já começou essa história. Ah, o Irã está desenvolvendo um programa nuclear e ele tem que ser pacífico. Todo mundo pode ter a bomba e o Irã não, tá? Porque o Irã é perigoso. Bom, aí, como é que faz? Então, não pode ter. O Irã não pode ter. Por quê? Porque todo mundo no Ocidente vota. Os presidentes no Ocidente são muito racionais, a gente vê aí, ó, a democracia americana elegeu o Trump, a nossa elegeu o Bolsonaro, né? Todo mundo racional nas democracias, mas no Irã não. No Irã todo o líder religioso é louco, fanático, vai jogar bomba em nós. É claro que eu não quero um Irã com bomba atômica, mas imagina Israel com bomba atômica também, né? Eles que têm feito essas maiores atrocidades. Aí, ó. Galera no barquinho aqui na beira do lago. Vai pescar? E esse argumento do Hélio Schwartzman, que Irã só foi atacado porque não tinha bomba nuclear ainda. Isso aí entra na cabeça do iraniano também, né? Eles sendo atacados, eles vão pensar mais ainda que eles precisam fazer uma bomba para não serem atacados. E aí vai fazer o quê? Vai destruir o Irã? Vai acabar com aqueles... Quantos milhões de pessoas vivem no Irã?
E aí? É possível destruir o Irã e não destruir o mundo? E tem um povo que defende essa popularização da tecnologia nuclear, né? O negócio dos pequenos reatores. O Brasil é riquíssimo em urânio. E é riquíssimo mesmo, a gente tem que fazer uso aí dessa riqueza para se desenvolver uma nação rica, inclusive de uma forma limpa, né? Porque qual é o acidente nuclear que você já ouviu falar? Não, Chernobyl. Era uma coisa totalmente defasada. Então é uma energia limpa e estratégica geopoliticamente para o Brasil. Tem que explorar vários pequenos reatores espalhados. Imagina, desenvolvendo essa tecnologia dos pequenos reatores, com um trabalho de formiguinha, você começa a fazer startup de bomba nuclear por aí. Não dá. A única saída é o decrescimento. Larga esse negócio de nuclear para bomba, guarda só para fazer exame médico. Quer dizer, é o mínimo. Manter ao mínimo. Ideia infantil. Bom, aí tá construindo a bomba e não pode. Então vamos reunir o mundo para proibir o Irã de construir a bomba. Tá perfeito, tá até aí, né? É um raciocínio infantil, mas é uma medida que se pode tomar. Vamos integrar o Irã, portanto, na sociedade ocidental capitalista. Ele participa de tudo e não constrói a bomba. Tá bom? Tá bom. Então, a gestão Obama, né, começou as negociações. Negociações estas não muito difíceis. Por quê? Porque de 79 até agora o Irã não construiu a bomba. É muito tempo, gente. É muito tempo. Qualquer outro país que tenha bomba, inclusive a Índia, né, fez em menos tempo. Então, se tivesse que fazer, gente, já teria feito. Não é da noite para o dia que vai fazer a bomba atômica. E por que é que não fez? Bom, não fez porque não é da noite para o dia. Agora, não fez porque durante 8 anos do governo Obama, a negociação foi sincera, aberta, possível de ser feita. Não foi feita na base da chantagem e de ficar ouvindo Israel. Tanto é que o Carter morreu, no dia do enterro, o Obama saiu da cadeira dele, sentou do lado do Trump. Inclusive ele falou para Michelle que ele ia fazer isso, e a Michelle falou: então eu não vou, eu não tenho estômago. Por isso que ele foi sozinho. Ele foi sozinho e sentou do lado. E não adianta eles conversarem baixinho e tal, porque o movimento labial deu para a imprensa o que eles conversaram. Eles conversaram sobre as negociações com o Irã. O Obama, né, falou pro Trump: é importante continuar essas negociações. É importante manter isto. Olha só o que é a visão de um estadista. Quando o cara nasceu para ser um estadista. É como se por que o Obama foi falar disso? Por que ele não foi falar de imigração, de qualquer outro problema? Por que ele foi falar disso? Por que ele sentou ali, inclusive numa situação chata, porque era o enterro, e também numa situação complicada, porque ele tinha que usar daquela diplomacia, conversar com o Trump. A candidata democrata que perdeu estava ali atrás dele, ele apoiou. Quer dizer, né? E ele conversou como se fossem velhos amigos, né? Velhos amigos. Fingiu que estava lendo ali alguma coisa e conversou. E pediu. Por que ele pediu isso e não pediu tantas outras coisas que são importantes? Porque ali o Obama sabia que ia dar o problema. Ele adivinhou, porque ele sabe quem é o Netanyahu. Ele ficou, né? Há inclusive uma conversa que vazou, né, entre o presidente francês e o presidente americano, o Obama e o atual lá da França, né?
deles terem que ir conversar os dois com o Netanyahu, e um falou pro outro, aquele cara é um saco, né? Não sei se vocês se lembram disso. Quer dizer, o Obama estava prevendo tudo isso, gente, tintim por tintim. Primeiro porque ele tem informação e ouvia a informação. Segundo porque ele é inteligente. Terceiro porque ele é estadista. Então ele cozinhou o galo, né? Ele foi fazendo a negociação com o Irã e iria trazer o Irã para o interior do neoliberalismo, para o interior do capitalismo como ele está instituído no Ocidente. Isso dialoga com aquela nossa filosofia em relação ao colapso climático, colapso da civilização. O colapso civilizatório, ele inclui a proliferação de armas nucleares e até a possibilidade de um holocausto nuclear. O que a gente precisa, a luta é para ganhar tempo. Não é para vencer, porque se você resolve vencer essa possibilidade, aí vamos atacar o Irã, vamos atacar a Coreia do Norte, vamos atacar a Índia, atacar o Paquistão, aí você acelera. Às vezes por querer acelerar, por querer cancelar a possibilidade de um conflito nuclear, a gente termina acelerando esse conflito, né? É a mesma coisa que eu falo em relação à BR. A gente não pode construir a BR para adiar o fim do mundo. É tudo uma questão de adiar. O colapso climático, o colapso civilizacional estão postos. Mas você quer que seja agora? Você não quer semana que vem tá de boa aí, cuidando, sei lá, qual é a tua preocupação, se é um time de futebol, se é um jardim, se é comer uma menina, se é sei lá o quê, criar galinha, qualquer um tem a sua ambição. Você não quer ficar pensando nas tuas coisas ao invés de estar vivendo o mundo numa guerra nuclear? Então qualquer coisa que você puder fazer para adiar, tá ótimo. Essa é a ideia, né? Então por isso que eu tô com o Obama, vamos conversando, vamos levar na conversa, para essa porra desse planeta não acabar tão cedo. Essa é a ideia. Trazer o Irã para o interior do Ocidente e simplesmente ir conversando com as autoridades. Por quê? Porque não sei se vocês repararam, o Irã tem feito um esforço de abertura durante o regime do Obama. De abertura do regime. Porque o Obama foi dando condições para eles virem. Então era essa a questão. O Trump barrou as conversações. E quando retomou as conversações, retomou de uma maneira tal que os iranianos perceberam que a coisa não ia bem. Que era uma armadilha. E era. Enquanto ele estava conversando com o Irã, ele já tinha conversado com Netanyahu, inclusive sobre a possibilidade de matar o líder do Irã. Resultado, Trump estava apenas servindo, né, de cachorrinho de estimação do Netanyahu. Era só isso. Garantir o Netanyahu no poder, o Trump sabe disso. Que o que ele está fazendo é garantir o Netanyahu no poder. Dando vazão para mais guerra, mais guerra, mais guerra. Quando acabar esse conflito, o Netanyahu vai atacar outro lugar. Escute o que eu estou dizendo, ele não volta à condição dele de não governante. Ele não pode voltar. Ele criou um outro Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado multiétnico, com direito de cidadania a israelenses. Agora só dá direito de cidadania a judeus. Ele mudou a Constituição. Vocês viram o que o professor Paulo falou? O Estado de Israel era um Estado multiétnico com direito de cidadania a israelenses e não judeus. Ele mudou a Constituição, ou seja, uma outra Israel é possível, ou pelo menos já foi possível, porque hoje em dia quem fala isso é massacrado. Tem aquele imbecil do Rubão veio dizer que misticamente falando é como se o Satanás tivesse encarnado no povo judeu para criar o sionismo, que é uma coisa satânica. Acho que essa ideia de que um Estado
ele sempre exibiu... ele foi fundado numa violência e continua a exibir esse comportamento violento como Estado ao longo do tempo, é uma ideia que faz sentido, mas que pode ser aplicada a um monte de estados, entende? O Bolsonaro também não é um ponto fora da curva no Brasil, ele é a culminação do projeto violento brasileiro, que também foi fundacional. A gente tinha escravidão no Brasil 60 anos antes da criação do Estado de Israel, entende? A timeline não é tão diferente assim. Então, eu acho que as coisas são mais complexas. Eu não acho que dá para reduzir o projeto do Estado de Israel a um projeto que sempre, em todos os aspectos, sem nenhum tipo de dissidência, foi um projeto de violência. Ainda que ele tenha... A não ser que ele também... O que não quer dizer que ele não tenha sido fundado na violência, assim como uma grande parte dos Estados-nação. Porque a criação dos Estados-nação é uma história de definição de quem faz parte da nação, de quem não faz, de exclusão, de escravização, de violência, de deslocamento. Isso é o caso, sobretudo, aqui nas Américas, entende? Onde nós fomos todos frutos de colonialismos brutais. Sim, mas isso não quer dizer, então, que tudo que o Estado brasileiro faz hoje, absolutamente tudo, tem que ser lido como apenas a expressão de um espírito brasileiro que seria violento sempre. Eu gostei muito dessa fala da Alessandra Rufino. Fala por conta da qual ela foi violentamente atacada nas redes. Veja que ninguém está passando pano para genocídio de povo palestino, nem para ataque a Irã. A gente está condenando isso veementemente. Tem que acabar essa merda. Agora, achar que Israel é a encarnação do demônio e que deve ser eliminada, também não vai trazer nada de bom para esse mundo. Ele tem o parlamento na mão deles, ele não tem o judiciário que está, né, acusando ele de corrupção. Por isso que ele não pode cair. Agora sim, a Netanyahu sim, a metáfora do demônio vale sim. É perfeitamente aplicável. E quanto mais rápido esse senhor desaparecer do planeta, melhor para todos nós. Ele não pode deixar de ser governante. Senão ele volta a ser julgado pelo judiciário que ele não conseguiu controlar. Então o que o Trump está fazendo é manter o Netanyahu no poder. Participando de uma loucura dessas. Então a invasão, esse ataque de Israel, não é preventivo. É um ataque proposital. As empresas do mundo todo, vocês vejam, toda vez que tem uma guerra, qual é a manchete? Mercado europeu cai, mercado sei que lá, não sei quanto, sobe. Agora nada, mercado está completamente estável e rendendo, porque as ações estão garantidas por esta máquina de fazer dinheiro, de transferência de dinheiro dos pobres para o rico, porque todo mundo paga imposto, o dinheiro vai para a guerra. A mesma coisa vale para a BR-319, Ferrogrão, Hidrelétrica do Tapajós. O mercado acha isso lindo. Imagina que Lula um dia acordasse e falasse, não vai ter BR, não vai ter Ferrogrão, o agro vai ter que ficar do tamanho que está, não vai poder avançar sobre a floresta. O que acontecia? A primeira coisa que acontecia é o mercado que ia entrar ia começar a ter chilique. Então o mercado está ultra satisfeito, Netanyahu está satisfeito, o Trump, que é um serviçal do Netanyahu, está ali fazendo o serviço, e o papel dos ideólogos tipo Pondé é vir e amaldiçoar o Irã. Estamos lanchando aqui no intervalo da arborização. O plano hoje, aqui nesse vídeo, era fazer uma crítica dessa fala do Pondé, né? Mas está ficando longo, então eu vou concluir aqui, fechar, e daqui a pouco eu continuo com a fala do Pondé num segundo vídeo ainda hoje. Demonizar o Irã, chegar ao ponto deste Pondé energúmeno, ir num jornal da cultura para dizer que uma moça saiu lá do Irã e só depois que ela saiu de lá é que ela ficou sabendo que existe o Estado de Israel, porque ela foi ensinada lá que não existia o Estado de Israel, que não era um lugar tomado por judeus, não era o Estado de Israel. Ora,
Que mentira é essa no meio da televisão? Quem que vai acreditar nisso? Qualquer criança, não existe Estado de Israel, professor? Não. Ué, aqui no Google existe, ó. Como é que faz? E agora? Quem que tá nos atacando se aqui não existe Estado de Israel? É uma bobagem. O Pondé tá biruta, tá gagá. Mas está falando sozinho em todo lugar. Ninguém o contesta. A universidade, as pessoas da universidade não contestam porque fazem dele café com leite igual fizeram com o Olavo de Carvalho. Não vale nada, não é professor e tal. O Pondé não é professor da universidade pública, é um coitado que dá aula por aí, né, que fica dando palestra. Então a universidade fala, não, deixa pra lá, isso aí, deixa pra lá, faz igual fez com o Olavo, aí um belo dia o cara, que era um nada, indica o ministro da Educação. E o Pondé... Você vê então que o ataque que o Pondé faz à Greta e a sua campanha pelo clima dialoga com a justificativa que Pondé dá para a ação bélica do Estado de Israel, que também interessa a indústria do petróleo. Tá nesse caminho. Entendeu? Aí o argumento dele, uma guerra preventiva, né? Tem que atacar o Irã, porque o Irã pode construir a bomba de sexta para segunda o Irã constrói uma bomba, então vamos atacar. Resultado, o Hélio Schwartzman acaba, né, de certo modo, falando a mesma coisa. Isso me deixa triste. Porque aí, né, você percebe que questão de ser judeu pesa, né? Claro que pesa. Por isso que eu fico me questionando se Israel tinha que ser necessariamente assim, se não poderia ser melhor, se ela desde o princípio já é um projeto inevitavelmente genocida e maligno, ou se há outras possibilidades, como destacou a Alessandra Orofino. Mas isso não significa que eu vou condenar menos a política bélica, genocida, enfim, escrota, fascista de Netanyahu e do Estado de Israel comandado por ele. Na hora do vamos ver, um cara inteligente como o Hélio Schwartzman acabou cedendo a uma ideologia burra. Ou pelo menos cedendo neste ponto a uma ideologia burra. Não estou dizendo de maneira nenhuma que ele cedeu a besteira do que o Pondé fala. O Pondé é um... Olha o cocô. Elemento nocivo à sociedade. Ele ensina coisas erradas. Né? Mas me deixou triste que o Hélio Schwartzman não tenha percebido que no artigo dele ele resvalou por esse argumento. Não tem sentido. Israel tem a bomba, não assina nenhum tratado de não proliferação de armas nucleares, exige dos outros que os outros assinem, fala que os outros querem destruí-la e sempre é ela que ataca. Aliás, vamos ser sinceros, né, gente? Nenhum de nós que fez escola, que estudou, acha que para fundar o Estado de Israel foi feito justiça. Não foi tirado os palestinos de lá. Né? Então, hoje eu fiquei chateado que se possa ainda invocar esse negócio da guerra preventiva, né? É a história do Putin. O Putin invadiu a Ucrânia porque ela ia participar. Tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência. Né? Não dá mais para esse tipo de coisa. Daqui a pouco a gente volta.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.